Olá, pessoal. Vamos dar continuação ao nosso estudo de História da Química. Na aula de hoje falaremos sobre a sistematização da química inorgânica ocorrida no século XIX. Essa aula corresponde ao capítulo 20 do livro The Historical Background of Chemistry, de Henry Lester. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre esse início da sistematização da química inorgânica, com algumas descobertas. Na sequência, logo, falaremos da invenção da espectroscopia atômica, e a espectroscopia atômica é a descoberta de novos elementos, um evento importante que foi o Congresso de Karlsruhe. Falaremos das consequências do Congresso de Karlsruhe, a tabela periódica dos elementos, a descoberta dos gases nobres, que representam um complemento da tabela periódica, e algumas considerações finais. Essa apresentação é baseada essencialmente no capítulo 20 do livro que eu já mencionei, de Henry Lester, e também vocês encontrarão muito do que nós falaremos aqui. Está publicado nessa referência 2, que a Origens e Consequências da Tabela Periódica, a mais concisa enciclopédia criada pelo ser humano, é um artigo publicado em 2019 na revista Química Nova. Ao final, algumas outras referências serão citadas também. Eu vou fazer inicialmente um pequeno resumo para colocar para vocês o cenário sobre o que nós vamos falar. Nos dois vídeos anteriores, nós tratamos do desenvolvimento da química orgânica no século XIX. Embora tenhamos dado destaque para os desenvolvimentos de metodologias e teorias que culminaram com o estabelecimento da química orgânica, ao mesmo tempo em que esses eventos ocorriam, muitos químicos estavam empenhados no estudo de compostos de origem mineral. Nessa época ocorreu também um grande desenvolvimento, inclusive, com a criação da área de espectroscopia, que permitiu a descoberta de novos elementos químicos. Nessa época, início da segunda metade do século XIX, 63 elementos químicos já eram conhecidos e, nesse momento, ocorreu um dos fatos mais importantes no sentido de colocar ordem na química. É a descoberta ou a criação da tabela periódica. Nesse vídeo, nós vamos tratar desse importante momento relativo à história do desenvolvimento e organização da química. Nós veremos que um evento muito importante que contribuiu para toda essa sistematização foi o Congresso de Química ocorrido em setembro de 1860 em Karlsruhe. Então, nós falaremos sobre isso também. Vamos fazer aqui uma visão geral, apresentar para vocês uma visão geral de como que as coisas estavam acontecendo no século XIX, no que diz respeito aos compostos inorgânicos. Durante o século XIX, muitos elementos químicos foram descobertos. Durante toda a primeira metade deste século, os métodos químicos padrões de isolamento e caracterização dos elementos foram empregados, em particular por Berzelius e seus colaboradores suecos, e, claro, de químicos de outros países também, como Alemanha, França. Com a invenção da pilha por volta, foi possível isolar em grandes quantidades os elementos sódio e potássio, por Humphrey Davy, como mencionamos anteriormente em outro vídeo. Como esses elementos são muito reativos, eles passaram a ser empregados no isolamento de novos metais. Ou seja, no início do século XIX, com o emprego da pilha, um grande número de elementos novos foram descobertos, foram obtidos. Quando eu digo lá que Berzelius havia empregado métodos padrões, basicamente, os compostos eram dissolvidos, precipitados, aquecidos. Tá? Com a invenção da pilha de volta, por meio desse processo eletroquímico,
foi possível obter o potássio e sódio em grandes quantidades, e esses dois elementos, então, por meio de transformações químicas, permitiram a redução de vários óxidos e obtenção de outros metais, como também nós já vimos. A desvantagem do emprego desse método, né, que envolvia o uso de sódio e potássio como reagentes redutores, era o fato de que muitos dos novos elementos eram obtidos na forma impura, sempre contaminado com os redutores empregados. Ou seja, empregava-se, por exemplo, o potássio para reduzir um óxido metálico como um óxido de cálcio. Então, o cálcio era obtido como cálcio metálico, mas muitas vezes contaminado com o próprio potássio metálico. Essa era uma desvantagem, mas apesar disso, essa representou uma contribuição muito importante no desenvolvimento da química, ou seja, no que diz respeito à descoberta de novos elementos químicos. Ilustrando, então, essas descobertas, né, com o emprego do potássio, por exemplo, Berzélio e seus alunos, colaboradores, ele obteve os seguintes elementos. Em 1824, obteve o silício, mas na forma impura, contaminado, né, com potássio. Obteve também o zircônio. No ano seguinte, em 1825, ele obteve o titânio. Em 1828, o tório. O químico francês Antoine Bussy, você tem uma imagem dele aqui, nasceu em 1794, viveu durante aí, praticamente todo o século XIX. Tá? Ele isolou o berílio em 1828 e em 1831 ele obteve o magnésio por fusão com potássio. Tá? Observa que, mais ou menos nesse mesmo período, o físico Christian Ørsted, vocês têm aqui dele uma imagem, físico, químico, inventor dinamarquês, conhecido por descobrir as correntes elétricas que geram campo magnético, mas ele também trabalhou aí com química, eletroquímica e obteve o elemento alumínio. Esse elemento alumínio, comento com vocês, também foi obtido por Friedrich Wöhler em 1827. Wöhler é conhecido como um dos principais químicos orgânicos do século XIX, mas observa que nós estamos falando aqui nessas aulas da sistematização e da criação dessas áreas, que nós chamamos de orgânica, inorgânica, analítica e físico-química. Mas os químicos da época trabalhavam com coisas variadas, e Wöhler é mais um desses exemplos, dos que nós falaremos nessa aula. Tá? Ele também isolou o alumínio, e obteve também o alumínio. A obtenção de quase todos esses elementos na forma pura somente foi possível anos mais tarde, mas sempre empregando os métodos eletroanalíticos. Aqui eu chamo a atenção para um fato de que muitos desses pesquisadores que são reconhecidos como os descobridores de vários elementos que obtiveram pela primeira vez, muitas vezes eles obtiveram esses elementos, mas da forma impura. E gastou-se aí anos e às vezes décadas até que o elemento da forma pura pudesse ser finalmente obtido. Mas, enfim, a história é essa, vocês estão vendo aqui que com a descoberta da eletricidade, publicação por volta em 1800, e os trabalhos de Berzelius com eletroquímica, de Davy e com eletroquímica também, foi possível a obtenção de vários outros elementos químicos. Nós falamos do impacto aí da eletroquímica, da invenção da pilha, sobre a descoberta de novos elementos, e o século está caminhando, e ocorreu aí a invenção de um desenvolvimento de uma técnica, criação de uma técnica, que é a espectroscopia atômica, que também teve um impacto na descoberta de novos elementos químicos. Vamos falar um pouco sobre essa invenção. Essa técnica, ela foi criada essencialmente aí por esses dois pesquisadores, Gustav Robert Kirchhoff, o físico alemão. Ele propôs o nome radiação do corpo negro para um fenômeno que é bastante estudado e conhecido dos estudantes de química, isso em 1862.
e ele trabalhou em colaboração com o químico alemão Robert Wilhelm Eberhard von Bunsen. Bunsen viveu durante todo o século XIX, doutorou-se aos 19 anos de idade, observe bem, extremamente jovem, era um indivíduo de uma inteligência e de uma capacidade de trabalho incrível e deu muitas contribuições. Lembrando a vocês, nesse momento, que nós comentamos dos trabalhos de Bunsen com química orgânica. E agora o Bunsen aparece novamente aqui como inventor da espectroscopia atômica. Bom, continuando então, uma vez apresentados os nossos personagens aqui, mesmo com o emprego de métodos eletroanalíticos, a descoberta de um novo elemento requeria que este estivesse presente em quantidades grandes na amostra sob estudo. Assim, muitos dos minerais estudados continham novos elementos, mas esses não eram detectados com os métodos até então disponíveis. Os métodos eram os eletroquímicos e outros métodos convencionais. Essa situação mudou com a invenção da análise espectroscópica em 1859. Isso é um marco importante também no desenvolvimento da química. Robert Bunsen, que eu já apresentei para vocês, tinha começado sua carreira se dedicando ao estudo de compostos orgânicos. Nós falamos dos experimentos com óxido de cacodílio. Bunsen teve um acidente, perdeu um olho e desistiu então de trabalhar com os compostos orgânicos e passou a investigar de forma sistemática o efeito de vários elementos químicos sobre a cor de uma chama. Esse trabalho foi realizado com o físico Gustav Robert Kirchhoff, que eu também já apresentei para vocês. Tá? Essa foi uma colaboração que, segundo Lester, entre Bunsen e Kirchhoff, representa o primeiro exemplo de uma importante colaboração entre cientistas das áreas de química e física. Depois, é claro, da reconhecida colaboração entre Lavoisier e Laplace no estudo de calorimetria. Tá? Segundo Lester, essa seria a primeira e mais importante colaboração entre essas duas áreas. Nós havíamos mencionado que os químicos orgânicos, particularmente, estavam realizando seus experimentos, suas sínteses, desenvolvendo suas teorias, mas totalmente afastado da física, totalmente desconectado dos avanços que estavam ocorrendo na física e sem qualquer uso, aplicação de matemática um pouco mais avançada. Agora, com o trabalho, e Bunsen era um desses no início, trabalhando com química orgânica, mas Bunsen se aproxima do físico, do Kirchhoff, e juntos eles vão causar também um grande desenvolvimento na química com a invenção da espectroscopia atômica. A espectroscopia atômica, então, ela permite a descoberta de novos elementos. Eu vou relembrar para vocês aqui, e reapresentar, que eu já apresentei, esse químico, Andreas Sigismund Marggraf, químico alemão, que viveu de 1709 a 1782, é um químico reconhecido como tendo sido o que isolou o zinco em 1746, tá? Ele fez isso aquecendo o mineral chamado calamina com carbono. Fez uma redução aqui com carbono, tá? Observe que era carbono, envolvia método eletroquímico, era o carbono e muito aquecimento. Em 1747, Marggraf também descobriu o açúcar de beterraba. Esse método de Marggraf foi desenvolvido e desenvolveu-se toda uma indústria da produção de açúcar a partir de beterraba na Europa. Então, Marggraf foi um indivíduo muito importante da sua época. E em 1758, eu dei um passo aí no século anterior para mostrar a origem, tá, do trabalho de Bunsen e Kirchhoff. Marggraf notou as cores de que sais de sódio e potássio produzem uma chama. Foi o primeiro a observar isso. Em 1722, o astrônomo Herschel
observou linhas brancas e espaços escuros nos espectros das chamas. Então, observe que o trabalho de Bunsen e Kirchhoff, ele tinha algum precedente, e a partir desses precedentes, com essas informações, o químico Bunsen e o físico Kirchhoff construíram um novo instrumento, que eles chamaram de espectroscópio, que permitia mapear as linhas, essas linhas de emissão, né, por esses elementos, com muita precisão. Eles mostraram que cada elemento produz linhas bem características. E a posição dessas linhas, de um modo geral, elas não são afetadas pela presença de outros elementos químicos nas amostras. Além disso, o que eles também mostraram é que quantidades diminutas de um elemento eram suficientes para produzir espectros característicos. Então, observa que agora nós estamos num ponto muito importante da história, em que com o desenvolvimento, com a criação desse aparelho, espectroscópio, era possível detectar, tá? Você ter aí como se fosse uma impressão digital do elemento por meio de algumas linhas características. E essa impressão digital era possível de ser obtida mesmo se o elemento estivesse presente em quantidade muito pequena. Então, com isso, foi possível reinvestigar várias amostras e elementos que haviam passado despercebidos pelas técnicas, então, anteriormente conhecidas, começaram agora a ser identificados. Então, com esse método, foi possível a descoberta de vários outros elementos, assim como a eletroquímica permitiu e possibilitou a descoberta de diversos elementos químicos. Com a espectroscopia, outros elementos agora puderam também ser descobertos. Mais um avanço, tudo isso ocorrendo ainda na primeira metade do século, na segunda metade do século, na verdade, né? Que a descoberta, que a invenção do equipamento, ela se deu em 1859. Aqui você tem um desenho da época, tá? Aqui você tem um diagrama para essa figura, em que as partes desse equipamento estão aqui mostradas. Por exemplo, C, que é essa parte central, que na figura original é F, né? Mas essa parte central é um prisma, que promove a separação dos vários comprimentos de onda. F, aqui, que aqui é a letra E, é um porta-amostra. Você põe aqui a amostra, na pontinha aqui dessa haste, e a amostra inserida no meio da chama. Tá? D é o bico de Bunsen, é claro, né? Bunsen é o conhecido por inventar esse bico a gás, então D é o bico de gás, que é a fonte de energia aqui da chama. Tá? B, que é essa parte aqui, que no desenho de baixo é E, isso corresponde a um sistema de lentes para focar a radiação que é emitida pela chama. É separados vários comprimentos no prisma e detectada aqui nesse sistema óptico também de observação. Tá? Aqui você tem uma imagem do Kirchhoff e uma imagem do Bunsen, jovens ainda. Tá? Essa é uma imagem bastante conhecida na internet, na literatura. E aqui você tem uma outra imagem mostrando uma chama, tá? E quando um determinado elemento está presente na chama, ele emite radiação. Essa radiação passa por um prisma, ela é separada em vários comprimentos de onda, e apenas aqueles comprimentos de onda emitidos são registrados. Você tem aqui uma linha vermelha, uma linha azul, azul claro, azul escuro, púrpura, tá? Com fundo escuro. Se você passa a luz do sol através de um prisma, nós temos aquelas conjuntos de cores, um experimento bem conhecido, e você tem a separação dos vários comprimentos de onda na faixa do visível. Se essa luz passa através de uma chama, e aqui tem um elemento, você tem então que parte dessa radiação é absorvida por esses elementos. Daqui você registra umas linhas escuras, tá vendo? Que corresponde à mesma posição das linhas de emissão. Então você tem aqui um espectro de emissão e aqui um espectro de absorção dos elementos aqui na chama. Essa é uma invenção extremamente genial,
pegaram uma ideia lá do Marggraf, né? Tinha observado aquela cor e conseguiram, então, medir e mapear essas linhas de emissão. E cada elemento tem um conjunto característico de linhas. Com isso, começaram a investigar muitas amostras e descobriram muitos elementos. Não apenas os dois, outros pesquisadores também. Bom, Bunsen logo descobriu novos elementos. Em 1860, ou seja, no ano seguinte, ele descobriu o elemento que ele chamou de césio, em função da cor da linha de emissão principal, que era azul. Em 1861, descobriu o rubídio, o rotocalino, que também ele deu o nome em função da linha principal de emissão, que era vermelha. Com o espectroscópio, outros elementos foram descobertos, como rubídio, tálio, índio, tá? Por outros pesquisadores. A partir da análise da radiação da coroa solar, observada no eclipse total do Sol de 1868, ou seja, o espectroscópio tinha sido inventado em 59, em 1868, Pierre-Jules Janssen, na França, e Norman Lockyer, na Inglaterra, de forma independente, analisaram a radiação da coroa solar durante um eclipse e observaram que tinha uma linha amarela, que foi chamada aí, dado um símbolo para ela, de D3, e essa linha, que foi observada nesse espectro dessa radiação, ela não era presente no espectro de nenhum elemento até então conhecido. Então, eles logo sugeriram que aquela linha era devida à emissão de algum elemento que era presente no Sol, mas que não havia sido descoberto ainda na Terra. Eles chamaram esse elemento de hélio, que é o nome do Sol na língua grega. Tá? Observa que foi então proposta, né, a existência de um elemento químico no Sol que não tinha sido descoberto na Terra, com base nessa linha de emissão lá, observada nesse espectro da radiação da coroa solar. Claro, muitos pesquisadores não aceitavam essa ideia, né? Como com base numa linha você vai sugerir que existe um elemento químico novo, desconhecido aqui na Terra. Mas 27 anos depois dessa observação inicial, em 1895, o hélio de fato foi descoberto na Terra, em minerais radioativos, por William Ramsay, na Inglaterra, e Per Theodor Cleve e Niels Abraham Langlet, na Suécia, de forma independente. Tá? Ou seja, passou-se 27 anos até que esse elemento, né, o hélio, que vem logo depois do hidrogênio, ele de fato tenha sido descoberto. A controvérsia sobre a análise do espectro solar, então, foi de fato terminada e a espectroscopia finalmente vindicada, não é mesmo? Ou seja, o poder da espectroscopia, a partir de agora, ele era de fato inquestionável. Aqui vocês têm a imagem do eclipse solar de 68, o espectro da luz solar com a linha brilhante na região aqui do amarelo, tá? Que foi atribuída ao novo elemento, o hélio. Ou seja, com base nessa linha aqui, então, desse espectro, é que foi proposto lá a existência desse novo elemento químico. É uma imagem bonita essa, né? Essa, de fato, é uma imagem bastante bonita. E tem que ser muito, não vou dizer criativo, mas tem que ser um cientista muito astuto para chegar a essa conclusão, para fazer essa proposta, né? E que foi necessário aí 27 anos para ser confirmada. Mas é assim a história da ciência, né? Assim a ciência, né? Muitas descobertas no início não são aceitas, muitas propostas são baseadas em poucos dados que, em função da escassez de dados, como é o caso, por exemplo, da hipótese de Avogadro, que nós falaremos mais dela aqui, também às vezes gasta-se décadas até que mais dados mais robustos sejam obtidos e finalmente a proposta seja aceita. Tendo comentado com vocês sobre as descobertas dos novos elementos, a importância da eletroquímica na descoberta de novos elementos, a importância
da espectroscopia na descoberta de novos elementos, vocês podem perceber que no avançar do século XIX, a quantidade de elementos químicos que eram conhecidas aumentava. E além da descoberta desses novos elementos, avançava também a determinação dos pesos atômicos e seus equivalentes. Em vídeos anteriores, em aulas anteriores, nós falamos bastante sobre essas medidas de pesos atômicos e de equivalentes, usando a terminologia da época, tá? E nesse cenário, nesse contexto, um nome muito importante nessa área é o químico Jean Servais Stas, em Bruxelas. Jean Servais Stas, ele nasceu em 1813, morreu em 91, e era um químico belga. Stas fez muitas determinações de pesos atômicos de forma muito precisa, e ele estava com esse trabalho, ele acaba que mostra que a teoria de Prout, que dizia que os pesos atômicos eram números inteiros múltiplos do peso de hidrogênio, estava errada. Ou seja, em aula anterior também nós comentamos sobre esse trabalho de Prout na Inglaterra, em que ele lançou essa teoria de que todos os elementos eram formados por hidrogênio, então eles teriam pesos múltiplos do hidrogênio, múltiplos inteiros. Stas fez determinações muito precisas, mostrando que não, os números não eram inteiros e não eram múltiplos de hidrogênio. Quando o Avogadro publicou sua hipótese em 1811, assunto também que nós comentamos anteriormente, e fazendo uma distinção clara entre o que hoje nós conhecemos como átomos e moléculas, havia poucos dados experimentais para dar suporte àquela hipótese, o que acabou resultando na sua não aceitação geral. Na realidade, algumas pessoas aceitaram a hipótese de Avogadro, em parte, e houve tentativas por parte de Gerhard e Lorentz para resolver essa confusão entre átomos e moléculas, mas também esses químicos, eles, de certa forma, eles não tinham o prestígio de outros, como Dumas, por exemplo, e eles foram, de certa forma, colocados de alguma forma de lado por muitos dos principais químicos da época, em função até do debate entre Lorentz e Dumas, por exemplo, e o assunto estava complicado. Observa que a confusão era muito grande, ainda em meados do século XIX, tá? No que se refere às fórmulas dos compostos, bem como sobre os pesos atômicos, tá? Que em 1860, de certa forma, cada químico tinha o seu próprio método de escrever fórmula. Observa aqui no canto, você tem uma tabelinha pequena aqui que mostra o seguinte: Berzelius usava os pesos atômicos 1, 12 e 16 para hidrogênio, carbono e oxigênio, como é de fato, deve ser. Já Liebig, ele usava 1, 6 e 8. Já Dumas usava 1, 6 e 16. Cada um tinha o seu sistema. Claro, com pesos diferentes, os compostos terão fórmulas diferentes. Então, a confusão era generalizada no que diz respeito. E essa confusão só vai ser resolvida logo após o primeiro congresso de química, que é o congresso de Karlsruhe, do qual nós falaremos agora. Para vocês terem uma ideia, né, um pouco mais impactante da confusão por onde andava essa questão de pesos atômicos, de fórmulas químicas, tá? Kekulé, aqui tem uma imagem dele, Friedrich August Kekulé von Stradonitz, químico alemão, nascido em 1829 e faleceu em 1896, um dos principais nomes da química nesse século. Ele escreveu um livro que aqui tem uma imagem de uma das páginas desse livro, publicado em 1861, onde relata aqui as fórmulas para o ácido acético. São 19 fórmulas, tá? Fórmula empírica, de acordo com a teoria dualística,
e fórmula de Graham, de Longchamp, fórmula de Berzelius, de Gerhard, de Wurtz, Rocheller, Buff. Cada químico, basicamente, como eu havia mencionado, eles apresentavam sua própria fórmula. E isso gerava uma confusão enorme no que diz respeito às representações. Tá? Então, nesse cenário, claro, o livro foi publicado em 61, mas Kekulé estava ciente, compilando os dados para o seu livro, sabia dessa diversidade, os químicos sabiam, né? Alguma coisa tinha que ser feita. Kekulé, então, conversa com seu amigo Karl Weltzien, químico alemão, professor em Karlsruhe, de 48 a 69, e ele foi, inclusive, depois sucedido por outro químico que se notabilizou enormemente, nós falaremos um pouco mais dele, que é o Lothar Meyer. No meio dessa confusão toda, Kekulé conversa com Weltzien e resolve promover uma reunião entre os químicos de diversos países numa tentativa de chegar a um acordo sobre os principais pontos em disputa. Você tinha peso atômico, conceito de átomos e moléculas, valência, eram pontos que eram para ser discutidos. Karl Weltzien tomou a iniciativa de organizar o congresso em Karlsruhe, se propôs a organizar. Isso no ano, essa conversa, essa proposta se deu no ano de 1859. Em março, 14 de março de 1860, numa carta a Weltzien, ele estava em Ghent, Kekulé disse o seguinte, isso de acordo com essa referência, que é uma excelente referência para vocês consultarem, o trabalho de Clara Demilt. Kekulé teria dito isso na carta. Wurtz é, na minha opinião, a personalidade mais importante para a organização desse encontro. E se ele se juntar a nós, neste ponto, metade do trabalho já está feito. Então, Weltzien, eles acabam que se encontram com Wurtz em Paris, pouco tempo depois, Wurtz aceita e os três organizam. O congresso, então, começa em 3 de setembro de 1860 e os presentes não chegaram a nenhuma conclusão final importante. Não vou detalhar muito sobre o ocorrido durante o congresso, isso corresponde ao primeiro Congresso Internacional de Química, serviu de modelo para vários outros congressos. Tá? Logo na sessão de abertura, Weltzien fez a abertura e foi aclamado lá o coordenador dessa sessão inicial. Montaram comissões para poder preparar as questões a serem discutidas. A comissão, então, propõe a pauta e, ao final do dia, a Assembleia que se reuniu debate vários assuntos, mas não chega a nenhuma conclusão importante. O fato é isso. Tá? Eles não discutiram nada além de problemas gerais relacionados à química, mas teve uma exceção, que foi uma proposta concreta colocada em pauta com relação à questão dos pesos atômicos, que foi a defesa feita, a apresentação feita pelo químico italiano Stanislao Cannizzaro. Stanislao Cannizzaro era professor da Universidade de Gênova, tá? E ele tinha publicado em 1858 um livro em que ele havia utilizado com muita vantagem a esquecida por muitos hipótese de Avogadro. E essa hipótese era ignorada pela maioria dos químicos. Pela hipótese hoje, conhecida como princípio de Avogadro, ficava clara a distinção entre átomos e moléculas. E muitos dos problemas da época simplesmente sumiam se o princípio de Avogadro, ou hipótese de Avogadro, fosse aceita. Esse assunto era ensinado nos seus cursos em Gênova. Cannizzaro também havia publicado uma nota a respeito desse curso, com esses detalhes da teoria de Avogadro, num jornal da Universidade de Pisa. E ele tinha trazido algumas cópias desse trabalho para o Congresso. Tá? Então, durante 3 dias, os temas foram debatidos, chegaram à conclusão
que era melhor não decidir se o carbono era 6 ou 12, por exemplo, era melhor não votar a favor de coisa alguma, mas ficou tudo em aberto. E, ao final, o colega do Canizaro, Ângelo Pavese, professor na Universidade de Pavia, ele distribuiu cópias desse trabalho que foi trazido pelo Canizaro. Canizaro fez apresentações muito veementes, muito contundentes, mostrando que vários químicos aceitavam de uma certa forma os trabalhos de Avogadro, parte da hipótese de Avogadro, mas se assumissem a hipótese no seu todo, e Canizaro mostrou que esses problemas seriam resolvidos. Pavese distribui esse trabalho, inclusive isso não está relatado nas atas, isso está relatado em algumas correspondências e publicações da época, mas não na ata do Congresso, que o Pavese distribuiu. Nessa publicação, Canizaro, só dando mais detalhes, Canizaro fazia uma revisão histórica do desenvolvimento dos conceitos de átomos e moléculas, começando com a hipótese de Avogadro. Ele mostrava que muitos dos conceitos eram aceitos por químicos importantes, como Berzelius, Dumas, Gerhard. Todavia, nenhum dos químicos aceitava completamente a hipótese de Avogadro, como eu já mencionei. O que Canizaro fez foi mostrar o resultado do aceite total da proposta de Avogadro, considerando o peso de metade da molécula de hidrogênio como sendo unitário, ou a densidade do hidrogênio como tendo valor 2, de modo que os pesos das moléculas fossem representadas pelo peso de um volume de hidrogênio. Em outras palavras, o hidrogênio teria peso 1 e, considerando o peso do hidrogênio 1, o carbono teria 12, o oxigênio 16, como nós sabemos hoje. Aplicando esse princípio, Canizaro foi capaz de corrigir pesos moleculares e fórmulas de muitos compostos. As ideias de Canizaro, como eu disse, a proposta não foi votada ao final, a Assembleia não chegou a uma conclusão, mas as ideias que ele deixou, e esse panfleto que o Ângelo Pavese distribuiu, logo após o Congresso, começaram a ser aceitas. E dentre os muitos químicos que passaram a adotar a hipótese de Avogadro, um dos que veio se tornar mais influentes era Lothar Meyer, que, no seu livro, publicado em 1864, As Teorias Modernas da Química e o seu significado para a estática química, incorporou as ideias de Canizaro. Lothar Meyer, que tem uma imagem dele já idoso, ele nasceu em 1830 e faleceu em 95, era um químico alemão que se notabilizou muito na área de química orgânica. Esse livro foi muito influente. Tá? O livro tornou-se popular e logo muitos outros químicos começaram a aceitar a distinção entre átomos e moléculas. Observe que nós estamos falando de 1864, quando o livro é publicado. Não havia ainda uma distinção clara entre átomos e moléculas. É o que Avogadro já tinha feito em 1811, tá? E que Canizaro veementemente defendeu que isso fosse incorporado na química de forma definitiva. Na área de química inorgânica, com esses conceitos agora bem estabelecidos, átomos e moléculas, os químicos orgânicos começaram, a partir de então, construir estruturas cada vez mais complexas. As fórmulas moleculares estruturais dos compostos orgânicos passaram agora a ser entendidas de uma forma mais clara e diminuiu aquela confusão, como mostrado por aquela página do livro do Kekulé, com 19 fórmulas para o ácido acético. Na área de química inorgânica, existia uma clara distinção entre alguns elementos. Todavia, não existia uma generalização entre eles. Nem se sabia se era possível prever quantos seriam os elementos químicos. Nem era possível prever a existência de elementos ainda não conhecidos. Nós mostramos nos slides iniciais que com a eletroquímica e depois com a espectroscopia, mais e mais elementos químicos foram descobertos.
mas ninguém tinha uma ideia de como organizar esses elementos, qual a relação que existia entre eles, e quantos elementos seriam, afinal de contas, quantos seriam esses que nós chamamos hoje blocos construtores da matéria, né? Quantos seriam eles? Não se tinha uma ideia, não se tinha uma previsão. Antes de prosseguir, vamos fazer um pequeno balanço sobre as consequências aí do Congresso de Karlsruhe. Bom, ao final, Wurtz preparou uma ata, e nessa ata ele diz que tinha 140 químicos presentes, mas ele apenas dá os nomes de 127, tá? Embora ele diga na ata que tenha 140, só 127 nomes aparecem. Desses, 57 são da Alemanha, só para vocês terem uma ideia. A Alemanha era a grande maioria dos químicos eram alemães, 21 da França, 18 da Grã-Bretanha, Áustria 7, Rússia 7, Suíça 6, Bélgica 3, Suécia 3, Itália 2, nós já mencionamos, Canizarro e Pavese, México 1, Portugal 1, Espanha 1. Tá? Da Grã-Bretanha, nomes importantes como Roscoe, o Crum Brown, que é um nome que nós já mencionamos, que é escocês, e dentre outros. Na lista dos presentes ficava muito claro a grande influência dos químicos formados em Heidelberg, Gießen e Paris, no desenvolvimento da química entre os anos de 1820 e 1860. Dessa lista dos 127, 20% dos presentes tinham estudado em Heidelberg, e a maioria sob a orientação de Bunsen. A segunda maior lista foi de químicos que trabalharam com Liebig. Já chama atenção aqui que o próprio Kekulé e Wurtz, os dois dos organizadores do Congresso, estudaram em Gießen. Pra vocês terem ideia da importância aí da Alemanha. E dessas três universidades, né? Heidelberg, Gießen e Paris. É importante destacar também a presença de Mendeleev, um dos maiores químicos do século XIX, que à época, com apenas 26 anos, estava presente. Mendeleev, nessa época, tinha ido a Paris para estudar com Victor Renaud, à época um dos mais hábeis físico-químicos da Sorbonne. De Paris, Mendeleev foi a Heidelberg e de lá para Karlsruhe. Aqui tem uma imagem do Victor Renaud, um químico e físico francês conhecido por estudo sobre as propriedades térmicas dos gases. Seu nome é um daqueles 72 que está destacado, inscrito na Torre Eiffel. Ao término do Congresso, Mendeleev escreveu um relatório que foi enviado e publicado na Gazeta de São Petersburgo, número 280, no ano de 1860. No relatório, ele faz uma análise das discussões ocorridas durante o Congresso e diz: o primeiro parágrafo, vou ler para vocês, o primeiro e o último parágrafo apenas. Um relatório de uma página. O Congresso que acabou de terminar, em Karlsruhe, produziu um efeito tão marcante na história da nossa ciência que eu considero ser meu dever, mesmo em poucas palavras, descrever todas as sessões do Congresso e os resultados alcançados. Esse é o primeiro parágrafo. Essa é uma tradução que eu fiz do texto em inglês, publicado por Clara Demiucci. Qual que ele diz aqui, da maneira como está colocado, que o Congresso produziu um efeito. Aqui é a tradução literal do inglês que eu fiz, mas não sei se a tradução do russo para o inglês, como que ficou, porque o Congresso ainda não tinha produzido efeito. Nós temos que ver isso. Talvez eles estivessem querendo dizer aqui que o Congresso produziria um efeito. Tá? Mas, enfim, eu peguei o texto, a tradução literal do texto em inglês. Então, fica essa observação. E depois de comentar sobre as várias discussões que ocorreram, mencionar alguns nomes, destacar a participação de Canizarro, depois dele fazer um resumo, tá?
ele termina da seguinte maneira: a isso, tudo que ele já disse, né, acrescenta uma observação de que em todos os debates não houve uma palavra hostil entre as partes. Tudo isso me parece plena garantia do rápido sucesso das novas ideias do futuro. Metade dos químicos já resolveu não votar contra as ideias. Mendeleev, Heidelberg, 7 de setembro de 1860. Ou seja, o congresso terminou, foi 3, 4, 5. No dia 7 ele estava em Heidelberg, já escreveu esse documento e encaminhou para publicação na Rússia. Ele estava comunicando aos amigos russos que não puderam participar, especialmente em São Petersburgo, que era um centro, né, que estava se desenvolvendo, da importância daquele congresso. Em outras palavras, com apenas 26 anos, Mendeleev ainda não era o Mendeleev que vocês conhecem, não tinha esse nome. Ele era um desconhecido entre os nomes importantes que lá estavam. Mas mesmo assim, ele já tinha essa visão clara do grande impacto que esse congresso iria ter. E, de fato, esse congresso teve um grande impacto sobre ele, como nós veremos no decorrer desta apresentação. O Congresso de Karlsruhe foi o primeiro congresso internacional de química. A partir dele, muitos outros ocorreram, como ocorre até hoje, e ele teve um grande impacto sobre vários dos presentes. Mas, mesmo antes do congresso, existiram várias tentativas de organizar os elementos químicos. Nós comentamos que durante aquele século, uma série de elementos foram descobertos, acrescentando aos que já existiam, de modo que no início da segunda metade do século XIX eram 69 elementos químicos conhecidos. Então, várias tentativas de organizar os elementos começaram a surgir mesmo antes do Congresso de Karlsruhe. Dentre essas tentativas, podemos citar as de Dobereiner. Johann Wolfgang Dobereiner propôs em 1829, ou seja, 31 anos antes, uma classificação de alguns elementos em grupos de 3. Essa proposta foi feita baseando-se no fato de que o elemento central do grupo de 3 sempre tinha peso atômico que era aproximadamente a média aritmética dos outros dois. Essa classificação ficou conhecida como tríades, ou às vezes tríades de Dobereiner. E algumas dessas tríades eram as seguintes: cloro, bromo e iodo. Ou seja, o peso atômico do bromo é aproximadamente a média do cloro e do iodo. Cálcio, estrôncio e bário. O peso atômico do estrôncio é mais ou menos a média do peso do cálcio e do bário. E daí as outras tríades: enxofre, selênio e telúrio, ferro, cobalto, manganês. Depois do Congresso, começaram a surgir outras tentativas de organizar os elementos químicos agora. Tentativa de achar uma ordem para esses elementos. E em 1862, 1863, o geólogo francês Béguier de Chamcourtois arranjou os elementos conhecidos em ordem dos seus pesos atômicos em torno de um cilindro. Vocês têm uma imagem do Chamcourtois, tá? Ele punha esses elementos organizados em torno de um cilindro, tá? E acabou que esse tipo de organização ficou conhecido como parafuso telúrico. Isso passou despercebido, talvez pelo fato dele ser francês, geólogo, e não estava muito envolvido no meio da comunidade química, tanto quanto os demais químicos. Passou despercebido. Um outro exemplo de tentativa de organização foi feito pelo químico inglês John Alexander Reina Newlands. Ao organizar os elementos em função dos pesos atômicos, Newlands observou que os elementos pertencentes ao mesmo grupo geralmente apareciam em uma linha horizontal quando uma nova coluna era iniciada a cada 8 elementos. Ou seja, a cada 8 elementos, em termos de pesos atômicos, né, ele observava que existia algumas propriedades em comum. Em função da própria formação musical do Newlands, tinha conhecimento musical, ele chamou o seu sistema de Lei das Oitavas.
trabalho foi apresentado em Londres e ele foi ridicularizado pelos químicos da sua época. E essa história, existem muitas outras tentativas de organização dos elementos, mas ficamos nessas duas por hora. Mas dois químicos que vieram a ter um papel central no desenvolvimento da tabela periódica estiveram presentes no Congresso. O alemão Lothar Meyer, que eu já mencionei, e o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, também brevemente mencionado. Os dois desenvolveram suas ideias de forma independente, mas devido a uma série de circunstâncias, o trabalho de Mendeleev acabou tendo mais impacto. Quando hoje falamos da tabela periódica, o nome que está diretamente associado a ela é o de Mendeleev, embora Lothar Meyer tenha feito de forma independente uma tabela muito parecida, e os outros também, a ideia de organização da periodicidade já vinha surgindo, já vinha sendo nutrida há algum tempo. Mas o grande impacto foi mesmo causado pelo trabalho de Mendeleev. Vou falar um pouco mais agora sobre o trabalho de Mendeleev. Aqui vocês têm uma imagem do Mendeleev, relativamente jovem, e talvez nos seus 30 anos, 30 e poucos anos, e aqui do Mendeleev já mais velho. Toda vez que nós associamos a tabela de Mendeleev, tabela periódica, nós associamos com essa imagem, sempre, uma imagem sempre dele já com barba branca, muito cabeludo, mas na realidade, quem fez o trabalho genial de organizar os elementos da forma de uma tabela não foi esse senhor de barba branca, foi esse jovem astuto, tá? Muito envolvido com o desenvolvimento da química na Rússia na sua época. Tá? Às vezes a gente associa certa descoberta a alguma pessoa que na verdade não foi exatamente ela que fez. Tá? Bom, mas enfim, Mendeleev estava, assim que retornou a São Petersburgo, como professor, começou a trabalhar na escrita dos seus livros. Escreveu um livro de química orgânica, que foi um sucesso, e ele tinha interesse em química orgânica, formação em química orgânica, e começou a escrever um livro de química que nós chamaríamos hoje de inorgânica. Nesse livro ele tenta colocar os elementos de alguma certa ordem. Então, o que leva Mendeleev a se concentrar tanto de maneira a organizar os elementos químicos foi essa tentativa, foi esse esforço feito durante a redação do seu livro-texto. Ele, então, descobriu, depois de muitas tentativas e muito pensamento, uma forma de organizar, de ordenar os elementos segundo a ordem crescente de seus pesos atômicos, em períodos e famílias. Dentro de uma família ficavam elementos com propriedades químicas parecidas. Por duas vezes, ele teve que inverter a ordem dos pesos crescentes em função dessas propriedades, pois assim é que dava mais certo, embora ele não soubesse a razão. Isso ocorreria nos pares cobalto e níquel. Cobalto, ele tinha o peso, 58,9, níquel 58,7, telúrio e iodo. E, posteriormente, após a descoberta dos gases nobres, mesma coisa se verificou para o par argônio e potássio. Tá? Como na época não se conhecia o fenômeno da isotopia, a solução foi permitir algumas inversões, como nós mencionamos, quando isso se fazia necessário, por uma razão puramente pragmática, sem qualquer justificativa racional. Posteriormente, descobriu-se que esses pesos, essas variações de pesos, estavam associados com a existência de diversos isótopos, mas isso veio ocorrer muitos anos mais tarde. Aqui vocês têm uma imagem, o primeiro escrito, desenho, rascunho, feito por Mendeleev. Tá? Observe que não tem uma aparência com a tabela que vocês conhecem hoje. Aqui já está essa versão datilografada, cheia de correções. Tá? Isso foi publicado nesse livro, Periodic System of the Chemical Elements, the First 100 Years, ou seja, quando se comemorou 100 anos, Van Sprossen publicou
um livro e essa figura aparece lá. Agora, essa é de fato a primeira versão publicada. É uma versão publicada aqui em russo, tá? E publicado aqui nessa revista, as duas referências estão aqui embaixo, a referência está aqui embaixo, tá? Para que vocês possam observar. Ela não parece muito com a tabela de hoje, mas você vê que você tem colunas e tem linhas. E você observa também aqui várias interrogações, ó, interrogação 45, aqui é o hérbio, o itérbio, são terras raras, com interrogações aqui, tá? Outras interrogações. Mendeleev, assim que ele fez a tabela, ele fez uma cópia, várias cópias, e distribuiu entre vários amigos da Rússia e na Europa para divulgar o seu trabalho, imediatamente. Aqui vocês têm uma versão completa do artigo publicado por Mendeleev em 1869, nessa revista alemã. Essa aqui é uma tradução feita por William Jensen para esse livro, publicado em 2002, pela Dover. Tá? O artigo é muito simples, você observa que não tem nenhuma referência bibliográfica, a tabela nem título tem, e tem 8 comentários apenas sobre a tabela. Praticamente hoje, se você entregar algo parecido com isso para o seu professor, como um trabalho, provavelmente ele não vai aceitar, tá certo? Muito dificilmente. Algo assim. Mas aqui tem uma grande ideia que revolucionou a organização da química no século XIX. Tá? São 69 elementos, como já mencionado, mas alguns deles, você observa que tem uma interrogação, tem um número de peso atômico, mas não tem muito mais do que isso. E mesmo aqueles, como, por exemplo, o hérbio, o ítrio e outros, tório, aparece sempre uma interrogação, ou seja, que corresponde à incerteza nos valores dos pesos atômicos. O fato é que Mendeleev, após publicar esse trabalho, ele continuou trabalhando nessa tabela, continuou desenvolvendo, aprimorando, fazendo novas medidas, né? Ao lado, você tem a tabela original em alemão, publicada, aquela anterior que eu mostrei para vocês. Essa é original em alemão, tá certo? Aqui os textos estão em alemão. E com 63 elementos. Se você for contar os elementos que tem um nome aí, dão 60, você vai ter 63. Mas a tabela tem 69 entradas. Mendeleev ficou impressionado com a periodicidade nas propriedades dos elementos, que ele percebeu que podia prever as propriedades físicas e químicas de elementos ainda não conhecidos. Como mencionado, ele preparou uma série de fichas, e nessas fichas ele colocou várias propriedades que ele conhecia dos elementos. E foi com base nisso que ele acabou organizando a tabela dessa maneira. Assim, ele discutiu em detalhes as propriedades de 3 elementos ainda não conhecidos. Tá? Os espaços por ele deixados para esses elementos foram, então, deixados debaixo do boro, do alumínio e do silício. Ele empregou o prefixo sânscrito eka, que significa e nomeou esses elementos. Tá? O que vinha logo depois do boro é o eka-boro, depois do alumínio, o eka-alumínio e o eka-silício. Posteriormente, ele publicou a nova tabela em 72, por exemplo, e o itérbio, que aqui aparece com massa 60, depois ele aparece com massa 82. Ele ficou constantemente aprimorando, realizando medidas mais exatas de massas atômicas para cada vez mais aprimorar a sua tabela. Mas o importante aqui, chamando a atenção, é que ele deixou na tabela alguns buracos, tá? Deixou alguns buracos, e nesses buracos, ele, tá vendo aqui, olha, depois do alumínio, depois do silício, ele chamou esse elemento, que não se conhecia, de eka-alumínio, eka-silício, e em função das propriedades dos demais elementos, ele fez uma previsão de quais seriam as propriedades desse elemento quando viesse a ser descoberto. Por algum tempo, depois da publicação das versões da tabela periódica de Mendeleev, os químicos não lhe deram muita importância. Mas em 1874, ou seja,
5 anos após a primeira publicação, Lecoq de Boisbaudran, químico francês, descobriu espectroscopicamente um novo elemento ao qual ele deu o nome de gálio. Mendeleev, então, ao ficar sabendo da descoberta do gálio, ele mostrou que o gálio nada mais era do que o alumínio, como ele havia previsto. A tabela 1 que eu vou mostrar agora, ela mostra a concordância entre as propriedades do gálio descoberto por Boisbaudran e os compostos, e os seus compostos, e aquelas previstas por Mendeleev. Observa o alumínio, propriedades previstas, e as propriedades observadas para o gálio. O peso atômico previsto era 68, próximo a. O peso atômico do gálio, 69,9. É um metal, o gálio é um metal, com peso específico, 5,9. No caso do gálio, 5,94. Baixa temperatura de fusão de 30 graus, observa. Não volátil em temperaturas moderadas. Inerte ao ar. Deve dissolver-se lentamente em ácidos e álcalis. Ação sobre o vapor da água desconhecida. Dissolve-se lentamente em ácidos e álcalis. Observa que é a correlação perfeita. Ele vai formar óxido de forma EA2O3, o alumínio 2O3. O gálio forma G2O3, GA2O3. Peso específico 5, peso específico desconhecido, não mediu. Deve dissolver-se em ácidos formando sais, EAX3. Ele forma sais GAX3. Tá? O hidróxido dissolve-se em ácidos e em álcalis. Também confere. Os sais devem ter tendência em formar sais polibásicos. Os sais se hidrolisam e formam sais básicos. E daí vai. Provavelmente o elemento será descoberto por análise espectroscópica. Até isso Mendeleev falou. E ele, de fato, foi descoberto por análise espectroscópica. Observa que Lecoq de Boisbaudran publicou isso no Compte Rendu em 1875. Tá? E Mendeleev publicou um outro trabalho logo na sequência. Posteriormente, em 1879, ou seja, 10 anos após a publicação da tabela, Lars Frederik Nilsson descobriu o escândio, que foi logo reconhecido por Per Theodor Cleve como sendo o ecaboro. Nilsson descobriu o escândio, mas agora quem percebeu que se tratava do ecaboro foi Per Theodor Cleve, um químico sueco de grande renome. Descobriu o Ohm e o Túlio. E o próprio Nilsson descobriu o escândio, né? Como relatado aqui. Em 1885, Clemens Alexander Winkler isolou o germânio, que logo ele observou ter propriedades físicas em concordância com as previstas por Mendeleev para o silício. Então, aqui você tem as propriedades do silício e do germânio, só para fins de comparação. Peso atômico, peso específico, usando o vocabulário da época, né? Volume atômico, valência, calor específico. A valência, nós falamos do conceito de valência na aula anterior, quando tratamos de química orgânica. Valência foi um aspecto utilizado por Mendeleev, uma das propriedades, na organização da sua tabela. Essa tabela de 71, tá? Publicou em 69, uma versão em russo, uma versão em alemão, e em 71 ele publicou a nova versão, ligeiramente alterada. Nela, os elementos cobre, ouro e prata, eles aparecem duplicados, tanto no grupo 1 quanto no grupo 8. Por isso aparece agora 66 elementos, porque tem repetição. Observe que ela já aparece agora de uma forma diferente. Já põe grupo 1, grupo 2, etc., grupo 8. Tá? Você observa aqui que ele põe uma composição RH4 ou RO2, ou seja, carbono forma CH4 ou forma CO2. Ele já põe aqui
uma indicação, inclusive, dessa questão de valências. Um outro nome muito importante no desenvolvimento da tabela periódica foi Julius Lothar Meyer, químico alemão, como disse, estava presente na reunião de Karlsruhe, à época com 30 anos de idade, e em 64 escreveu o livro onde ele incorporou as ideias propostas no Congresso por Canizaro. Ele formou-se em medicina em 1854 na Universidade de Würzburg. Logo depois estudou química em Heidelberg, lembra que nós comentamos da importância de Heidelberg com Bunsen e Kirchhoff. Em 58 concluiu o doutorado em química pela Universidade de Breslau, sobre os efeitos do monóxido de carbono no sangue. Lembra que ele era médico, então seu trabalho de doutoramento inicial tinha algum interesse relacionado com a medicina. Mas por influência de Kirchhoff, ele passou a estudar física matemática em Königsberg e tornou-se professor de física e química em Breslau. Posteriormente foi professor em Karlsruhe. Ele sucedeu o organizador do congresso, como nós havíamos mencionado, o Weizsäcker. Posteriormente, ele foi professor em Tübingen também. Lothar Meyer, em 1868, um ano antes do Mendeleev ter publicado, desenvolveu suas ideias e criou em 69 a tabela ao lado. Mas aqui observa que essa tabela está com data de 68, quando ele... Só que ele não havia publicado. Essa tabela ela tem 52 elementos e foi publicada somente em 1870, um ano depois do Mendeleev. Tá? Aqui vem aquelas questões de quem fez primeiro, quem desenvolveu. Claramente, é certo que os dois desenvolveram a mesma ideia ao mesmo tempo, tá? De forma independente. Tá? O artigo original também apresenta uma curva de volume, peso atômico contra volume atômico contra peso atômico, que mostra claramente a periodicidade dessa variável para diversos elementos. Então, o Lothar Meyer, ele utiliza algumas propriedades, por exemplo, volume atômico, tá? Aqui ele organiza em 8 colunas, observa, 1868, tá? 1, 2, 3, 4, 8, depois vem outro grupo, em 15 grupos que ele organiza os elementos, né? Onde é que você observa? Cadê? Vamos ver onde estão os alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, telúrio. Exatamente como aparece na tabela. Flúor, cloro, bromo e iodo. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, igualzinho aparece na tabela. Isso de 68, isso antes do Mendeleev. Mas ele publicou depois. Aqui tem um gráfico que Lothar Meyer publicou, onde que ele mostra o volume molar, né? Volume molar versus número atômico. Então, o volume ele aumenta e, de repente, dá um salto, ele cai. Vai aumentando, aumentando, dá um pico, ele cai. Cai, cai, aumenta e cai. Então, observa que você tem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Tá? O gráfico de Meyer mostra bem, exceto quando os elementos admitem mais de um alótropo. Nesse caso, o volume atômico pode diferir bastante de um alótropo para outro. Aqui começa um problema. Você pega o diamante é carvão. A densidade é 3,51. A grafite também é carvão, a densidade é 2,2. O volume atômico do diamante é 3,42, da grafite 5,45. Observe que aqui você está usando uma propriedade, mas o mesmo elemento ele tem valores diferentes para essa propriedade, que é o volume. Então, em virtude das incertezas da tabela de Meyer, como aqui acabamos de mostrar, e em razão da melhor capacidade da tabela de Mendeleev em fazer previsões, elas acabam superando. Na realidade, Mendeleev fez previsões, fez um trabalho contínuo de divulgação da sua tabela, tá? E quando aqueles 3 elementos, boro, silício e alumínio, foram de fato descobertos, com propriedades exatamente como as previstas por Mendeleev, pronto, Mendeleev passou a ser diretamente associado, o nome dele, à tabela periódica. Lothar Meyer não fez essas previsões como Mendeleev.
Tá? Mas a ideia geral da tabela ele tinha desenvolvido de forma independente. Esse crédito ele tem que ter. Depois da descoberta dos 3 elementos previstos por Mendeleev, o ECA-boro, o ECA-alumínio, o ECA-silício, a tabela periódica foi paulatinamente aceita e sua importância para a sistematização da química inorgânica foi reconhecida. Desde então, ela se tornou um alicerce fundamental da química, tendo contribuído para promover pesquisas no sentido de se descobrir novos elementos, completando as colunas ainda existentes. Ou seja, com todo o trabalho de Mendeleev, com a prova de que as lacunas existentes eram indicação clara de que havia ainda elementos a serem descobertos, a tabela passa então a funcionar como praticamente um guia para orientar a descoberta de novos elementos. Apesar da sua importância, a tabela periódica não era perfeita na sua forma original. Nós mostramos que o próprio Mendeleev, logo em 71, já fez alguma alteração na sua forma, e os dados eles eram constantemente alterados em função de medidas novas. E ao longo dos anos, ela foi sofrendo muitas alterações, especialmente com a descoberta dos gases nobres, que resultou aí na necessidade de acrescentar-se uma coluna adicional, e de vários elementos do grupo das terras raras, que, segundo alguns dizem, se as terras raras fossem conhecidas à época que Mendeleev organizou sua tabela, ele teria tido dificuldades em incluir essas terras raras no seu sistema. Enfim, essas são histórias longas que nós não teremos como contar aqui. Mas no nosso artigo, na Revista Química Nova, de 2019, nós damos mais detalhes sobre esses aspectos todos. Uma correção importante na tabela se deu logo no início do século XX, quando se descobriu que ela se baseava na carga nuclear e na periodicidade do arranjo eletrônico, propriedades fundamentais, mais fundamentais que a massa. Mas isso agora já é o século XX, quando a física começa a avançar, quando essas partículas atômicas são descobertas, e daí todo um novo entendimento da distribuição dos elementos se dá em função dessas descobertas. Também é um assunto mais para uma próxima aula. Em função da descoberta, em função da importância dos gases nobres, vou fazer alguns comentários sobre ele e, novamente, mais detalhes vocês encontram especialmente no artigo publicado aqui na Revista Química Nova, em 2019. No final do século XIX, só se conhecia um gás nobre, o hélio, e só no Sol. Como já mencionamos anteriormente, em 1895, ele foi identificado também na Terra. E, no entanto, onde que ele ficaria na tabela periódica? Não se tinha como posicioná-lo com clareza. Mas isso só se resolveu com a descoberta dos seus homólogos mais pesados, ou seja, os outros gases nobres. Isso foi feito por William Ramsay, né? Químico escocês que descobriu todos os outros gases nobres, e, em função disso, ele acaba sendo o primeiro britânico laureado com o Prêmio Nobel de Química de 1904, um dos primeiros, né? Ramsay entrou na Universidade de Glasgow aos 14 anos, mas deixou-a completando os estudos na Alemanha, inicialmente com Bunsen, em Heidelberg, depois obteve o PhD em Tübingen, em Química Orgânica, com Rudolf Fichte, aos 20 anos, em 1872. Observe que também Ramsay é um desses precoces e que teve condição, se dirigiu para a Alemanha. Nós já havíamos mencionado a importância de Heidelberg na formação dos químicos nesse período aí do século XIX. Retornando ao Reino Unido, Ramsay passou por Bristol e em seguida Londres, iniciando uma colaboração com o físico Lord Rayleigh. John William Strutt, terceiro barão de Rayleigh, um físico britânico,
descobridor do argônio e laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1904. Rayleigh havia descoberto que o nitrogênio atmosférico é 0,5% mais denso que o nitrogênio de compostos, o mesmo que Henry Cavendish havia observado no século XVIII. Cavendish, um dos mais meticulosos cientistas do seu tempo, havia analisado o ar e descoberto que o nitrogênio não reagia inteiramente, mas 1/120 do gás restava sem reagir. Este resíduo parecia diferente do nitrogênio, mas Cavendish não pôde identificá-lo. Sobre esses experimentos, nós havíamos comentado quando falamos da química dos gases em um vídeo especificamente sobre esse tema. Conhecendo então a observação de Cavendish de mais de um século antes, Rayleigh e Ramsay analisaram o espectro do resíduo e descobriram linhas espectrais novas. Eles deram ao novo ar o nome de argônio, que do grego significa preguiçoso. Outro químico importante no século XIX e início do século XX, que nós já mencionamos, é Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran, químico francês, descobridor dos elementos gálio, que nós já mencionamos aqui, que havia sido previsto por Mendeleev, samário e disprósio. Então, após a descoberta do argônio, já tínhamos o hélio e agora o argônio, Lecoq de Bois-Baudran sugeriu que a tabela deveria ser ampliada, introduzindo-se uma coluna adicional, a coluna 0, ou dos gases nobres, ainda por descobrir. Tá? Ramsay, pesquisando os gases inertes, ou gases nobres ou inertes, descobriu o resto da família. Seus teores na atmosfera são argônio 0,93%, neônio 20 ppm, criptônio 1 ppm e xenônio 0,1 ppm. Em 1903, Ramsay se associou a Frederic Soddy para estudar um gás produzido pelo rádio, que Rutherford denominava emanação. Esse rádio era o radônio, altamente radioativo, e o último da série, completando então a família dos gases nobres ou gases inertes, conhecidos como inertes, porque eles não estavam associados a nenhum outro elemento, eram monoatômicos. Só que a partir de 1962, demos aqui um salto de mais de meio século, outro químico britânico, Neil Barclay, ele mostrou experimentalmente que alguns gases inertes entre aspas, podem sim reagir, formando compostos. Por isso, prefere-se hoje chamar esses gases pela expressão gases nobres e não inertes, porque, de fato, existem alguns compostos de xenônio, por exemplo. Tá? Passamos a falar um pouquinho agora do trabalho de Henry Moseley, no conceito de número atômico. Henry Geoffrey Moseley, um físico inglês. Vocês observam que ele nasceu em 1887 e morreu em 1915, morreu muito novo, logo na Primeira Guerra Mundial, quando a guerra estourou, assim como muitos jovens ingleses, acadêmicos, estudantes e o povo em geral, se alistaram no exército britânico e ele foi atingido com um tiro na cabeça na Batalha de Galípoli, aos 27, 28 anos de idade. Bom, a tabela de Mendeleev, não obstante seus méritos, tinha um inconveniente, pois agrupava os elementos pela ordem crescente de pesos atômicos. Chama atenção que eu estou usando esses termos que eram assim usados. Hoje nós chamamos de massas atômicas. Havia algumas inversões, como entre o cobalto e níquel, que nós já mencionamos. Com a descoberta dos isótopos, a situação ficou pior. Como ordenar os elementos da tabela? Qual isótopo deveria ser preferido para achar a posição do elemento? Pondo-se em média a média dos pesos atômicos, havia-se a possibilidade de se descobrir mais isótopos, o que eventualmente iria alterar essa média. Ou seja, existia uma incerteza ainda, mesmo já no início do século XX.
Eu esqueci de mencionar, mas claro, Mendeleev concordou com a inclusão da coluna referente aos gases nobres, tá? Essa foi incluída. Em 1913, Henry Moseley decidiu bombardear os elementos com raio-x. Ele então preparou um gráfico pondo a sequência dos elementos na tabela periódica contra a frequência dos raios-x emitidos pelo bombardeio do elemento com elétrons de alta energia. Esse bombardeio provoca a ejeção de raio-x pelo átomo bombardeado. A energia dos raios-x depende de cada átomo, variando assim com o elemento. Aqui tem um gráfico publicado pelo Moseley. Novamente, mais detalhes dessa história vocês encontram no artigo da Química Nova. E você observa que, como se pode ver no gráfico, a ordem do elemento na tabela contra a raiz quadrada da frequência dos raios-x emitidos resulta numa reta. Tá? E aqui tem alguns buracos. Tá? Faltam alguns elementos aqui. Isso mostrou que a sequência dos elementos, o número atômico, na tabela periódica, é uma propriedade muito mais fundamental do que a sua massa. A sequência é o número dele na tabela. Tá? Com a descoberta de Moseley, os elementos passaram a ser descritos na ordem dos seus números atômicos e não a massas. Assim foram eliminadas todas as incongruências da tabela de Mendeleev. Tá? Esse é um trabalho muito importante. Esse trabalho foi publicado em 2013, 2014, não estou com a referência original aqui. Vamos passar então para algumas considerações finais. Muito mais coisa podia ter sido dito sobre a tabela periódica. Mais detalhes vocês vão encontrar no nosso artigo da Química Nova de 2019. Tá? Mas a sistematização da química orgânica e da química inorgânica estava quase completa no final do século XX. E ambos os ramos haviam avançado, sobretudo graças a métodos puramente químicos. Nós vimos em vídeos anteriores todo o avanço da química orgânica. Na aula de hoje nós vimos a existência de alguns elementos já conhecidos no início do século, o papel importante da eletroquímica, que permitiu a descoberta de vários novos outros elementos, e com a espectroscopia, muitos elementos, espectroscopia atômica, muitos elementos foram descobertos, inclusive toda a série dos gases nobres. Vimos o papel importante do Congresso de Karlsruhe, que reuniu 127 químicos, e muitos já eram importantes, muitos vieram ter um papel fundamental no desenvolvimento da química na segunda metade do século XIX, como Mendeleev e o próprio Lothar Meyer. Vimos que, com a consequência, do esforço feito por Stanisław Canizaro, defendendo a hipótese de Avogadro, embora não tenha sido tomada nenhuma decisão ao final do Congresso, aos poucos os químicos foram aceitando, incorporando a hipótese de Avogadro, a diferenciação entre átomos e moléculas, e isso tudo resultou numa consolidação da química. E ao preparar um livro-texto para suas aulas, Mendeleev se depara com o problema de como organizar os elementos no seu livro. E daí ele escreve várias fichas com as propriedades dos elementos e acaba culminando em 1869 com a publicação de uma tabela, ainda que rudimentar, ainda que muito simples, apenas com 8 notas associadas a ela. Ele continuamente trabalha nessa tabela, determinando novos pesos atômicos, e por algumas décadas esse trabalho evolui, a tabela evolui, e ela continua evoluindo e alterando de forma ligeiramente, e até que com o trabalho de Moseley, no início da segunda metade, da segunda década do século XX, Moseley mostra que a propriedade mais fundamental é o número atômico. Com isso é possível prever exatamente quantos elementos e quantas são as lacunas existentes na tabela periódica. Tá? Enquanto os acontecimentos que relatamos estavam se desenrolando, nessa área da química que nós chamamos de inorgânica, e na área de química orgânica,
que evoluiu muito, diga-se de passagem. Paralelamente, houve um progresso na físico-química, mas esse progresso não causou tanto impacto, tanta revolução no restante da química. Mas um novo impulso para o desenvolvimento da química, de fato, se deu no início do século XX, com a formidável descoberta da estrutura atômica. Essa descoberta não apenas deu nova direção e impulso à química orgânica e inorgânica, como também serviu para uni-las intimamente à físico-química. Os três ramos da química começaram mais uma vez a se aproximar no século XX. Terminamos por aqui. Na próxima aula, continuaremos com um pouco mais de história, ainda da química no século XIX. Falaremos um pouco mais sobre a físico-química no século XIX e, posteriormente, sobre a estrutura atômica. Aqui vocês têm algumas referências. Nossa referência principal, que é o Lester. A referência 2, o artigo da Química Nova, com mais detalhes sobre a descoberta dos vários elementos, inclusive das terras raras, que nós não tivemos a oportunidade de contar aqui. É uma longa história, mas está detalhado no nosso artigo. Aqui você tem um artigo bastante interessante de Clara Demiutti, que é sobre o Congresso de Karlsruhe, são 4 páginas apenas, vale a pena ler. E vários outros livros que a gente tem citado aí, que tratam desse assunto também, com muita clareza e bastante precisão. Chegamos ao fim, não perca o próximo vídeo, a história continua. Muito obrigado e até o próximo vídeo.